Abram a Bíblia hoje na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Quem não trouxe Bíblia vai ler com quem está do lado aí. Mas ninguém fica olhando para os lados sem estar acompanhando a leitura bíblica. 1 aos Coríntios, capítulo 12. A partir do versículo 12. 12. Se você encontrou, diga amém. Amém. Então acompanhe comigo a leitura. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os membros do corpo que reputamos serem menos honrosos, a esses revestimos com muito mais honra, e os que em nós não são decorosos têm muito mais decoro, ao passo que os decorosos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente seus membros. E eu paro aqui. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente seus membros. Aqui está a igreja. E olhem aqui, por favor. Aqui está a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Eu olho para vocês aqui, para essa multidão, não vejo duas pessoas iguais. Cada um diferente. Como quando você olha para essa mão, você vê 5 dedos, cada um diferente do outro. Mas são membros desse corpo. São membros desse corpo. Membros dessa mão. Assim Deus nos fez. E assim Deus colocou você como membro desta igreja, como membro do corpo de Cristo.
E eu tenho dito o seguinte: nenhum de nós aqui é mais importante do que o outro. Eu sou o pastor desta igreja. Tenho uma tarefa maior do que a sua. Eu tenho que ministrar para você. Eu tenho que alimentar você. Eu tenho que estar mais preparado do que você para ensinar você. Mas não sou mais importante do que você. Aqui está o primeiro vice-moderador da igreja. Homem de bem, respeitado, mas não é mais importante do que nenhum de nós. Tem uma função elevada e importante e a cumpre com muita dignidade. Aqui estão os outros líderes da igreja, diáconos, diaconisas, líderes de ministérios, professores da IBD, líderes de uniões, pessoas que trabalham na igreja, ministros da igreja, mas nenhum é mais importante do que o outro, porque nós somos membros uns dos outros. É o caso dessa mão, esse dedinho aqui, que é conhecido como mínimo, mais popularmente como mindinho, não é menos importante do que o polegar. Ele tem a sua função específica nessa mão. Esses irmãos aqui formam o coro masculino, irmãos queridos e amados. E nós temos na igreja um outro coro que convencionalmente se chama coro principal, porque são irmãos que ensaiam um pouco mais, se dedicam um pouco mais, conhecem mais de música, mas nem por ter o nome de principal é mais importante do que esse. É, ministro? Não é, porque nós somos todos iguais aqui, queridos. Assim é a igreja de Jesus, assim é o nosso corpo, como diz Paulo. A orelha não pode dizer que não precisa do olho. O pé não pode dizer que não precisa da mão, porque cada membro do nosso corpo tem uma função. E só sabe o que significa perder um membro do corpo aquele que tem uma perna amputada. Aconteceram duas coisas, dois rapazes essa semana aqui na Grande Vitória com acidentes. Aliás, um em Grande Vitória, outro em Cachoeiro. Eu fiquei chocado, não conheço nenhum dos dois. Um sargento da Polícia Militar de Minas Gerais, membro da Força Nacional de Segurança, estava com a esposa fazendo turismo em Vila Velha nessa semana, de moto, veio de Minas de moto. Ela grávida de 7 meses. E ele então, em Vila Velha, entrou na contramão de uma rua, foi colhido por um carro, foi julgado contra um muro, a esposa morreu grávida de 5 meses, e ele teve a perna amputada. Está aqui no Hospital São Lucas. Ainda essa semana, ou na semana passada, um jogador de futebol profissional aqui do nosso estado, de Cachoeiro, do Estrela Cachoeiro, também de moto, teve um acidente, teve a perna amputada. Imagina um jogador de futebol tendo a perna amputada. E só quando se perde um membro assim, é que você sabe a diferença que ele faz na vida. Você diz, um dedinho a mais não faz diferença, 2 dedinhos a menos não faz diferença, 3 dedinhos, fique sem eles, que você vai ver a diferença que faz na sua mão. Fique sem uma orelha, fique sem o nariz. Eu era missionário e andando pelo Brasil todo, tive a oportunidade de andar por todos os estados do Brasil, conhecendo esse país todo, inúmeras vezes, viajando por tudo quanto é canto que alguém pode imaginar nesse país.
E dentre os muitos projetos que nós tínhamos, estava numa cidade chamada, numa vila, numa colônia eu não gosto de usar a palavra leprosos, de rancenianos, lá em Marituba, chamada Marituba, em Belém do Pará. Você quer ver o que significa perder um membro do corpo? Vai lá para você ver. E eu fui lá algumas vezes, tínhamos um missionário lá, que colocamos lá. Você chega a ver a pessoa sem a perna, sem o pé, sem orelha, sem nariz, sem dedos. Pergunte para ele o que significa perder um membro. A gente só sente necessidade das coisas quando perdemos. Só damos valor às coisas quando as perdemos. Então Paulo diz, olha, vocês são um corpo. E cada um de vocês é um membro. E cada membro desse corpo tem uma atuação, tem um espaço, tem um papel definido, e você tem que cumprir o seu papel. Porque o corpo existe, porque ele soma as partes. Não é verdade? Eu imagino quando Deus fez o homem, o grande escultor, prepara lá, imagina, coloca a orelha, talvez tenha colocado a orelha aqui, não, vou colocar aqui, acerta tudo, agora está no ponto, posso colocar vida. Ele fez tudo certo e colocou tudo no lugar certo. Assim que Deus fez. E você sabe que Deus criou primeiro o homem para que a mulher não desse palpite. Porque se criasse primeiro a mulher, ela ia dizer, faz assim, ia ficar tudo complicado. Mas aí quando Deus fez o homem, Ele olhou para aquele homem e disse, está pronto, mas vou fazer muito melhor agora. Aí fez a mulher. Ficou muito mais bonita do que nós. Não é verdade? É. Então é assim que Deus faz. Deus fez você assim. Aí você pode olhar para você e dizer, olha, não estou gostando muito disso aqui não. Olha, está meio feinho, não está legal. Mas Deus fez você assim, está bonitinho. Deus gosta de você assim. Deus gosta. Talvez não seja aí uma obra-prima, mas Deus gosta. Deus fez você assim. Fique feliz, não fica triste não. Tem alguns mais feios do que você ainda, esse é o consolo. Porque o grande consolo do feio é esse, é olhar para alguém e dizer, você é mais feio do que eu. Esse é o grande consolo. Não é verdade? Então, Deus fez você assim, Deus nos fez assim, e Deus nos colocou assim, e vai ser assim. Vai ser assim. Você pode ir no cirurgião plástico e mudar, mas não é como Deus fez. Você pode ir lá, consertar o nariz, mas não foi o nariz que Deus fez. Não estou gostando dessa orelha, vou lá para o cirurgião dar uma arrumada. Dá jeito, tem jeito de dar uma arrumada, mas não é como Deus fez. Então você sabe como é que faz. É seu gosto. Assim é a igreja, queridos. É a igreja que Deus fez. Assim é a primeira igreja batista de Vitória, que Deus fez no dia 2 de setembro de 1903. É assim que Deus fez essa igreja. Nenhum de nós estava lá naquele dia. Você não estava lá não, Nedelano? Estava não. Não, ninguém estava. Estava lá, Jorginho? Estava não. Nenhum de nós estava lá. Mas essa é a igreja, que vai se renovando, corpo que se renova, membros que chegam e que vão se constituindo no corpo de Cristo. Então tem esses corpos, esses membros que vão chegando, bonitos, vão se ligando, vão se unindo, cada um com seu papel.
É assim. Então, eu estou aqui hoje para dizer para você algumas coisas importantes em pouco tempo, porque hoje é dia de compromisso aqui. Mas preste atenção, e olha aqui. Se você não é membro da igreja, só vai escutar. Mas se você é membro, você tem que assumir compromisso aqui hoje, porque eu acho que chega do que está acontecendo. E os visitantes que estão aqui, que estão ouvindo, vão ouvir e precisam ouvir, porque se um dia ficarem firmes na igreja, vão ter que fazer a mesma coisa que os membros têm que fazer. Compromisso. Cada membro da igreja precisa se engajar. Nós precisamos nesta igreja, e olha aqui por favor, pare de olhar boletim e de conversar, aqui desse lado. Nós precisamos acabar com esse sistema vicioso na igreja, de vir à igreja somente aos domingos e às vezes só uma vez no domingo. Temos que acabar com isso. Nós somos membros do corpo. Como é que o corpo fica partido? Como é que de manhã tem um corpo partido, de noite outro corpo partido, quinta-feira um corpo partido, só pedaços de corpos aqui? Isso não pode. Aí o outro pedaço está em casa, o outro pedaço está no shopping, o outro pedaço está jogando futebol na quadra, o outro está passeando, o outro está na pracinha fazendo compra na feirinha. Por que não está na casa do Senhor formando o corpo? Eu tenho percebido, queridos, uma coisa que me incomoda muito, é que muitas pessoas, muitos membros do corpo, de alguma forma, assumiram, coristas, estão me ouvindo aí bem? Assumiram que é possível ser um discípulo de Jesus sem estar ativamente envolvido no discipulado cristão, ou seja, sem testemunhar, sem servir ao próximo e sem falar de Jesus. É possível isso? Como é que você pode ser um discípulo se você não age como discípulo? Como é que você pode ser discípulo de Jesus se você não ajuda o próximo? Como é que você pode ser discípulo de Jesus se você não lê a Bíblia? Como é que você pode ser discípulo de Jesus se você não ora? Como que você pode ser discípulo de Jesus se você não fala de Jesus? Como que você pode ser discípulo de Jesus se você não faz a obra de Jesus? Não é discípulo. Se falar que está mentindo. Eu pergunto para você aqui agora, você tem vivido com esse senso de missão? De missão. As pessoas que sobrevivem às grandes crises da vida são aquelas que têm senso de missão. Eu tenho um senso de missão, eu tenho uma missão, Deus me deu uma missão, eu tenho que cumprir minha missão, e eu tenho que ser obsessivo para cumprir minha missão. Tenho que cumprir essa missão. Um missionário chamado Eurico Nelson, quem já ouviu falar? Levante o braço. É conhecido como o apóstolo da Amazônia. Viveu século passado lá na Amazônia, desbravou a Amazônia, veio dos Estados Unidos. Ele sentiu uma chamada inquestionável para ser missionário no Brasil. E nada segurava Eurico Nelson. E ele então tinha que vir para cá. E ele tinha que vir para gastar a vida aqui como gastou. E tinha que gastar a vida, e tinha que se envolver aqui. Mas, sabe de uma coisa? Ele não era um missionário nesse sentido convencional. Ele não era formado em seminário. Ele não tinha o título de pastor. Ele não tinha o título de missionário. Então ele chegou, não tinha dinheiro para vir para cá. Ninguém bancou a vinda dele para o Brasil. Mas ele disse, eu tenho que ir porque lá é minha missão. E ele então foi nos Estados Unidos, lá no porto, lá no lugar onde podia conseguir uma passagem de graça no navio para vir para o Brasil. E ele insistiu uma vez, não conseguiu, insistiu outra vez, não conseguiu, foi outra vez, não conseguiu, ninguém ajudava Eurico Nelson. Ele diz, Deus me quer no Brasil, eu quero deixar tudo aqui, quero ir para lá, para morrer lá.
ninguém ajudava. E um dia ele chegou lá naquele lugar onde distribuía as passagens de graça. Ele chamou o gerente, o diretor, e disse: eu quero ir para o Brasil, eu tenho uma chamada para o Brasil, eu preciso dessa passagem. E o gerente outra vez disse: o senhor tem documento? Ele perdeu a paciência. Ele disse: olha, meu senhor, eu não tenho documento, mas se o senhor quer saber se eu tenho um compromisso, se eu tenho um desafio, se eu tenho uma missão, olhe para o meu rosto. Olhe para o meu rosto e veja que eu tenho uma missão e que eu não estou brincando aqui. O diretor olhou e começou a chorar e disse: o senhor tem sim, e deu a passagem para ele. Você tem que brigar pelo seu desafio, querido. Agora, se nem você acredita nisso, como é que os outros vão acreditar? Na sua missão. Quando o meu senso de missão está firmado em Deus, fica mais fácil, as portas se abrem. Agora veja aqui uma coisa, eu estou dizendo aqui para ninguém, eu estou dizendo nesta noite, não é para ninguém especificamente, é para todos nós. Você tem que olhar aqui para você ver se é verdade ou não. Para muitas pessoas, aqui na igreja, a vida cristã é apenas uma questão de hábito. É uma questão de costume social. Domingo, 7h30 da noite, tem que ir na primeira igreja batista de Vitória. Pastor Oliveira prega lá. Eu gosto de ouvir o pastor pregar. Outro pastor prega, tem um coro que canta, tem boa música, ar-condicionado, tem amigos lá, tem gente bonita, tem gente bacana, e eu vou para a igreja. Compromisso social. Hábito. Você se habitua a vir à igreja, e quando não vem, diz: ih, esqueci de ir à igreja. Não é missão, é hábito. E se também não vem, não faz diferença. Então eu fico pensando, estou dizendo isso para você com o coração muito aberto aqui. Eu fico pensando como é que uma pessoa pode vir à igreja domingo após domingo, domingo após domingo, domingo após domingo, aproveitar tudo que a igreja oferece, somente assentada no banco e não se sentir culpada. Dizer: não faço nada por essa igreja, só recebo, só recebo, só recebo. Está igual sanguessuga, dá, só recebe. Sanguessuga só pega. Querido, Deus não quer isso de você, não. Deus não quer espectadores, não. Deus quer adoradores. Deus não quer que você venha no banco, aqui na igreja, se assente, assista e diz: tá bom. Isso acontece em teatro. Isso acontece em campo de futebol, que você vai e assiste. Tem os atores lá no campo fazendo as coisas. Igreja é para atuar, para trabalhar, para agir. É laboratório, é lugar de crescimento, é lugar de aprendizado, é discipulado. Então eu pergunto para você: como pode essas pessoas usufruírem, você sabe se você está nesse grupo, usufruírem de todos esses benefícios da igreja e não ter a capacidade de doar 1 hora por semana, pelo menos, como voluntário? Não usa meia hora da semana para visitar alguém e falar com Jesus? Pessoas que usam tudo que a igreja tem, mas não entregam o dízimo, não dão 1 centavo de dízimo, mas está aqui na igreja. Sou da primeira igreja. Olha, a primeira igreja é um negócio fantástico. Tem mais de 100 missionários no mundo. Não dá 1 centavo para ajudar.
Olha, a primeira igreja está fazendo um monte de coisas, está construindo, está expandindo, está botando congregação, mas não dá um centavo para ajudar. E não move uma palha. Está certo isso? Pessoas que não ajudam na integração do novo convertido, nem perguntam como é que estão os novos convertidos. Nós temos decisões na igreja todos os domingos, e a luta, queridos, ninguém ajuda a integrar, ninguém está pronto a visitar, vou visitar um novo decidido, vou ajudar a integrar na igreja. Poucas pessoas, raríssimas ajudam. O pastor Wilson está aí, lutando, e às vezes nós temos decisões, como tivemos na árvore, centenas de decisões. Quem é que ajuda a visitar? Ninguém quer saber. Não, todo mundo está ocupado demais. Não querem trabalhar nos sementinhos de Jesus? Ah, eu sou homem. Homem não trabalha com criança. Trabalha sim. Eu vi no jornal ontem, a Gazeta, uma coisa interessante. 27 homens foram aprovados no concurso de berçaristas da prefeitura. Homens berçaristas. É muito bom que tenha homens cuidando de crianças lá também. Vai lá cuidar de criança, trocar fralda. Você já fez isso quando tinha neném? Por que não pode fazer hoje? Vai ajudar, vai participar do trabalho com as criancinhas, de formação delas, vai lá para ajudar. Participar da EBD. Nós temos trabalhado com a EBD. Olha quantos jovens temos aqui hoje. Graças a Deus. Olha quantos jovens tem aqui. Levantem o braço os jovens todos, levantem o braço todos os jovens. Levantem bem alto, bem alto. Bem alto, olha quantos jovens. Na igreja. Agora sabe na EBD como é que está? Tem uma classe, 2 pequenas classes de EBD. Vem para o culto, mas não vem para a EBD. Na hora que chega o culto eles entram, mas não estão na EBD. Não participam das uniões. Não querem cantar num coro, não querem participar de um projeto evangelístico, ajudar no sustento de um missionário, visitar um membro afastado ou doente, convidar alguém para o culto, participar do culto de quinta-feira, participar da distribuição de sopa para os famintos na rua, participar do projeto Pão e Vida, do Saúde e Vida, ajudar na introdução ou ajudar a cuidar dos carros lá fora. Enquanto você está aqui dentro, querido, seu carro está lá fora, tem alguém vigiando. Porque se não vigiava, alguém vai lá assaltar, roubar seu carro, alguém está vigiando. Por que você não se apresenta? Eu vou ajudar nisso também. E tem irmãos aí que às vezes tem que ficar todo domingo porque falta gente. E depois diz que é crente. Desculpe, mas eu questiono a conversão de pessoas assim. Eu questiono a conversão de pessoas que não trabalham na causa de Deus. Questiono. A Bíblia diz que as nossas obras são consequência do novo nascimento. Alguns vivem fazendo turismo em outras igrejas. Fazer turismo. Pastor, tem uma outra igreja lá. Lá é diferente o louvor. É, irmão, diferente. Pastor, fui em outra igreja domingo passado. Tem uns aqui que conhecem todas as igrejas. Está sempre, é o turista espiritual. Vai lá, assiste o culto. Aí vai para outra, e vai e gosta para outra, e vai para outra, e cada domingo está numa igreja. Querido, crente que fica de igreja em igreja não tem compromisso com o Senhor em termos de crescimento espiritual. Ou você é de um lugar ou não é. Outro dia uma pessoa disse: pastor, eu às vezes vou numa igreja mais perto de casa, fico lá mais perto, vou noutra igreja. Eu disse: meu irmão, você mora no lugar tal? Não mora? Mora. É outro município. Você trabalha aqui em Vitória? Trabalho. O senhor pega ônibus todo dia para vir? De manhã, volta? Ou então o senhor chega de manhã na segunda-feira e diz: é muito longe onde eu trabalho, eu vou ficar num trabalho aqui perto hoje só. Amanhã eu vou para o trabalho. Não, você vai para o seu trabalho todo dia naquele mesmo lugar. E não fica rodando de empresa em empresa. Você estuda numa faculdade, você não fica trocando de faculdade todo dia, fica? Você vai para a mesma até terminar o curso. Por que igreja tem que ficar de igreja em igreja?
Estava reunido com os jovens aqui hoje, do Conselho Jovem. E disseram, pastor, então nós estamos acertando agora, tem uma turminha aí, desses jovens que estão trabalhando muito integrados, muito ativos, meninos novos que estão procurando fazer a vontade do Senhor, com humildade, com dedicação. Está dizendo para ele o seguinte, olha, os eventos são importantes, mas eles não podem ser o fim, eles têm que ser um meio de crescimento. No evento não faz ninguém crescer, evento é coisa assim para celebrar. Sabe, porque temos que trazer sempre um cantor, né, pastor? Para cantar. Eu disse, tem que trazer, pode trazer. Pode trazer o irmão para tocar, não tem problema nenhum. Mas traga pregador. Porque o que importa nesses encontros, queridos, que nós estamos mudando o plano de Deus. Sabe o que é? Porque o plano de Deus é que a salvação não vem pelo louvor, vem pela pregação. O mundo será salvo pela loucura da pregação, não é pelo louvor. Mas nós achamos que tem que ser o cantor, que tem que cantar. Se não tem cantor, não vem ninguém. Põe só o pastor para pregar, não vem ninguém. Nós invertemos isso. Tem que ter o louvor sim, graças a Deus por isso. Mas tem que ter pregação, confrontação com a palavra de Deus. Como eu estou fazendo aqui hoje. Aí a pessoa fica chateada, porque não quer ouvir isso que eu estou falando. Se estivesse cantando aqui, estava melhor. Vamos só louvar. Mas tem que ser confrontado com a palavra. Porque é a palavra que muda a nossa vida. Então uma decisão tem que ser tomada. E cada membro tem responsabilidade no corpo de Cristo. Todos nós somos sacerdotes de Deus. E nosso compromisso é com o Senhor da igreja. A nossa vida é um sopro, queridos. Eu estava dizendo hoje aqui, pela manhã, falando de alguns irmãos. Tem 15 anos que eu cheguei aqui, que nós chegamos aqui. Nossas crianças eram pequenininhas. O Gunther tinha um cabelo espetado ainda. Aquele tempo assim, hoje caiu. Mas éramos 15 anos. E pessoas que nós encontramos aqui, criancinhas, estão se casando. A vida é um sopro. Passa rápido demais. Muitos que nós encontramos aqui já não estão mais, já estão com o Senhor. A consciência da brevidade da vida precisa criar em nós uma compreensão, um senso de missão, queridos. Você não tem muito tempo mais não. Eu preciso ter consciência da urgência da obra de Deus. Tem pessoas que passam 30 horas por semana diante da TV. O problema não é a TV. O problema é a consciência de missão. Qual é a missão de alguém que fica 30 horas diante de uma televisão? Qual é a consciência de missão? O discípulo tem que ser conhecido pelo serviço. Eu desafio você agora a dizer, Senhor, eu quero voltar ao que eu era quando me converti. Quando as coisas estavam tão quentes dentro de mim, quando eu tinha um prazer enorme de estar na igreja, quando eu ficava esperando a porta abrir, quando eu estava aqui durante a semana, eu via rapazes na igreja, moças na igreja, ficavam aqui dizendo, o melhor lugar para estar é aqui na igreja. Eu quero que você volte para isso agora. Vamos ficar de pé e vamos cantar. Vozes femininas. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero
tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia.